Boa noite a todos. Vamos dar sequência, ao nosso estudo do livro dos Mensageiros, Semana passada a gente estava lendo sobre o trabalho, que foi feito, e hoje seria assistência, o trabalho que estava sendo feito na casa de Isabel, E hoje é assistência, o capítulo 44. Assistência. A paisagem de sofrimento desdobrava aos nossos olhos. Lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Mãos à obra. Distribuamos alguns passos de reconforto. Não objetei, estarei preparado para o trabalho dessa natureza? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda competência é especialização do mundo nos setores de serviço. Constitui o desenvolvimento de boa vontade. Basta o sincero propósito de cooperar e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Então, isso é muito interessante, Então, assim, às vezes a gente fica com medo, de poder fazer esse trabalho, poder dar o passo, mas a gente tem que começar fazendo. E o importante é ter um propósito de coração, ter uma iniciativa no bem, e que a gente será auxiliado e será feito o trabalho, E ele ficou com medo aqui, Semelhante afirmativa estimularam-me o coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues quanto possível a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação de esperança. Se encontrares os falidos, os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurados algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas para intermédio de trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nessa casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se para exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamada a prestar auxílios reais, eu não recorri aos meus cabedais científicos, mas me reportava tão somente à técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa, humilde e simples, nas câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Então, assim, na hora do passe, ele pensou na Narcisa, nos ensinamentos da Narcisa lá no nosso lar, E que ela, independente do grau de elevação, ela mantinha a harmonia, mantinha o remédio ali, era sintonizado no amor, no bem, aonde ele tinha mais efeito, Ele não ficou pensando como ele era médico e tudo aquilo que podia ser feito, mas sim em fazer a caridade. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo de generosa amiga de nosso lar. Estendeu-me que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, respondeu a interpelada, não vejo, nada vejo, a tracoma, infeliz que sou, e me fala em morte e em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver. Calma, respondi encorajado. Não confio no poder de Jesus? Ele continua curando os cegos, iluminando o caminho, guiando os passos. Somente mais tarde lembrei que naquele instante ouvi dar a curiosidade doentia. Não passei na impressão deixada pela tracoma.
naquele organismo espiritual. Me procurei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. Ele não ficou pensando como médico, e sim que era uma irmã que necessitava de ajuda, né? E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e acender-me a fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte, procurando palavras de animação, às quais ligava a melhor essência das minhas intenções. Concentrei minha possibilidade magnética de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo, exclamou entre os assombros e a alegria. Quando Deus, grande Deus, grande Deus. E ele, ajoelhando-se num movimento intensivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. Quem sois vós, emissários do bem? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundiu-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade libertada das trevas afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que me mostrava mais fortemente o fundo escuro das minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou as faces sem que pude retê-lo nos recontidos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamento novos. O acontecimento surpreendeu-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Ele ficou todo vislumbrado do poder que ele teve, né, de poder curar a mulher, né? Mal pensando bem, não é ele que curou, mas sim Deus, ele é instrumento, né? Aniceto, porém, aproximou delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasião como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que à luz dos nossos corações somos seus instrumentos nas tarefas do amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem os que permanecem elevados na contemplação dele, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço que se entregara junto dos outros irmãos e, valendo-me do amoroso aviso, dirigiu-me à reconhecida senhora, acentuando: minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas o obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar o serviço da vida aos sublimes dons da visão. Notei que o ouvinte surpreendia com as minhas palavras, que se pareciam talvez inoportunas e transcendentes, mas novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Camboa, vítima pelo câncer. Todas as regiões faciais representavam de um horrível aspecto. Apliquei os passos de conforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Tomei-lhe interesse amigo a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparava a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tubérculos do Encantado e uma senhora que desencarnara em Piedade em consequência do seu tumor maligno, e o rapaz de Olaria que se desprendera no choque operário. Nenhum destes 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometido, reuni ao meu instrutor e Vicente, que me esperavam de um canto da sala. As entidades de assistência, exclamou Niceto cuidadosamente,
processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhores e a maioria parece continuar interminável ao serviço do auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação e o desenvolvimento, a flor é o fruto, pertence ao Senhor. Então aqui é muito interessante. Então assim, você vai plantar, uma hora ele vai colher. Então não é todos que vai estar absorvendo aquele ensinamento, né, e aquele medicamento na mesma hora, né? Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-los em diversos graus de desequilíbrio desse nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora porcentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquele que vem do sacerdócio ou que parte da boca da criatura para os ouvidos do outro. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda, que o homem nega incessantemente a si mesmo. Então, assim, eu achei muito importante nesse capítulo aqui um ensinamento que, assim, às vezes aquele espírito que começa lá no trabalho, ele começa a se envaidecer, isso é um perigo muito grande. E o que ele vem falando aqui, né? A educação religiosa. Então, assim, não adianta só pregar e no fundo você não está absorvendo. Então, assim, você pode até pregar e tudo, mas você tem que mostrar e tem que se ter a sua reforma íntima também, né? E agora, e assim, igual que ele vem falando, não é dos religiosos, do sacerdote que ele vem falando, mas sim da educação religiosa. Eu vou dar espaço para quem quiser comentar.